Foram 10 anos de queda livre, tristezas, derrotas, frustrações e eliminações precoces. Nesses 10 anos, o União Agrícola Barbarense chegou até o fundo do poço, em 2021 e 2022, quando passou 2 anos sem sequer disputar competições oficiais. 2 anos em que o Antônio Lins Ribeiro Guimarães não ouviu um grito de apoio, um som da bateria, uma narração, uma corneta ao juiz, ou um grito de gol. Muitos davam o Leão da 13 como acabado, mas diversos moradores de Santa Bárbara do Oeste e até um lá de São Paulo não deixaram esse amor morrer e lutaram dia e noite até que em 2025 viram o Leão despertar novamente para marcar a história. Eu fiz 10 anos, o União subiu para a primeira. Quando ele disputou a Série A1, que caiu para 2, depois para 3, foi para 4, foi uma decepção. A dificuldade maior para chamar o pessoal é a cidade que hoje em dia não abraça tanto quanto antes, né? Então antigamente era muito mais fácil, não tinha tanta concorrência, né? Quando o time não tá bem, são sempre aqueles 300, 500 torcedores que estão ali no campo. Aí conforme vai ganhando os jogos, você vai vendo pelo estádio que ele vai enchendo. Então chama um amigo, o amigo chama o vizinho, já leva um irmão. E vitória sempre é bom, vem mais patrocínio. Foi complicado, porque a gente começou acho que em 2016, né? Na Série A2, aí caiu pra Série A3, da Série A3 caiu pra 4ª divisão, e a gente sempre junto. Aí ficou o tempo parado, né? 2 anos sem disputar, né? Aí voltou, e a gente sempre estava junto, e sempre acreditando, sabe? Todos nós diretores pensamos nós precisamos montar um time que se encaixe, que todo mundo entenda qual é o peso da camisa do União Barbarense. Nós não tínhamos o elenco inteiro, né, no início da preparação, atletas foram chegando no decorrer do mês, né, da preparação, então a gente teve que fazer um trabalho diferenciado para cada atleta também. Uns já estavam mais à frente fisicamente, outros não. Atletas que vêm já bem fisicamente, outros também não tão bem fisicamente, né? Atletas que estavam parados talvez 1, 2, 3 meses, e a gente tem que se adequar a esse tipo de trabalho. A montagem ali foi um pouco complicada, né? Que depois a gente ouve e fica sabendo das coisas, porque o time não tinha, quando eu me apresentei, não tinha um elenco já fechado. Os atletas iriam iniciar o campeonato, né, da Série 4, não 100% fisicamente. Nós começamos a até, né, nos nossos programas esportivos comentar, o União Barbarense tem chance, tem jogadores que estão chegando por aí, que são experientes. Veio o camisa 9 tão desejado, né, que nos anos anteriores não tinha, que foi o caso do Daniel Cruz, né, que era um jogador experiente. Nós acompanhamos um jogo treino aqui no estádio Antônio Guimarães contra a equipe do União São João de Araras, que naquele momento o técnico do União São João era o Rafael Pereira. E embora a União Barbarense acho que acabou perdendo, não me lembro certamente o placar daquele jogo treino, mas nós vimos o Daniel Cruz em campo, nós vimos o Lucas Lotto, nós vimos o Edgar, que estava num bom momento, principalmente naquele jogo treino, fez gol inclusive, a zaga do União Barbarense funcionando, né? Vitor Zaga, um volante que veio do Paulista de Jundiaí, veio do SCA Brasil, que tinha feito gol contra o União. Então naquele momento a expectativa foi boa, né? Na montagem do elenco, a gente já via que o elenco tinha qualidade, sim, tá? O elenco tem qualidade e a gente ia galgar alguma coisa melhor. A gente pensava assim, que ia dar certo, eu tinha essa expectativa, né? E até quando contratou o Zaga, o Lotto, o jogador, a gente sabe que é da divisão, né? E a gente tinha chance de a gente ia galgar uma coisa melhor.
Pelo que eu estava acompanhando da mídia, falaram muito de acesso. Acompanhei algumas contratações, a gente viu como que era difícil, mas com muita consistência, com muita dedicação, assistindo vários jogos, acompanhando alguns atletas, conseguiram fazer essa formação de elenco. Perdeu pro Nacional, fiquei tipo, tá no começo, né? O time vai engrenar ainda mais pra frente. A expectativa era, sim, de um bom trabalho, de um bom rendimento pelos nomes dos jogadores que foram trabalhados e contratados para essa temporada 2025. Montou um estilo de jogo que a gente sabia que ia demorar um tempo para encaixar. E durante o jogo, durante os amistosos, a gente não foi tão bem, mas a gente sabia que quando encaixasse, a gente ia conseguir ganhar jogos, ia conseguir levar o nosso nível. Eu vim de Campinas e a gente vem com a esperança que a gente vai ganhar, mas sempre tem uma reserva. Será que a gente consegue ficar na 4, manter ali? Vai pra cima, Daniel! Vai pra cima, Daniel! Torcer pra Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras é fácil. Tá na mídia, tá sempre sendo campeão. Agora quem torce pra time interior é por amor mesmo. Sentimento inexplicável, cara. E aí começou tal, veio o Toninho Combra aqui no time e tal. Aí foi no início, não foi bem não. O início começou ruim. Nesse dia do jogo contra o São Caetano foi um domingo de muita tristeza, né? Ver eu perder por aquele placar, não ter começado muito bom o campeonato. Deixou a mulher, deixou a mãe em casa lá fazendo macarronada pra nós comer. E essa palhaçada desse futebol aí tá de brincadeira com a minha cara, não tá? Você não concorda comigo? Não, se eu tiver errado, você pode me cortar, pode corrigir. Mas, palhaçada, cara. O nosso vice-presidente conversar com o Daniel, e ele ali completamente aberto pra gente escutar. Tivemos uma boa conversa com ele ali. Posso dizer que não estressante, mas conturbado, né? Só que aí o trabalho não aconteceu, né, nas primeiras rodadas, até a saída que ele mesmo pediu, né, o Toninho Cobra. E aí veio o treinador que fez aquele jogo treino com a União, Rafael Pereira, e as coisas aconteceram. A gente começou a mudar a expectativa do União Barbarense ali naquele momento. Uma expectativa que era de um time forte, de um grupo forte para chegar, começou aquela desconfiança de que iríamos brigar para não cair. Foi bem difícil, porque a gente estava, acho que se eu não me engano, a gente empatou o primeiro jogo, aí perdeu, e aí já ficou aquela pressão da torcida, querendo ou não. O União, ele sempre faz uma campanha, vamos dizer, mediana para classificação de G8, né? Que é o depois que entra na segunda fase aí. Por mais que às vezes não chegava, o time não tinha condição, mas a gente sempre acreditava. Muitos torcedores já pensavam, e eu também pensava, cara, nós vai cair. Vamos cair, sei lá, tem que trocar o técnico, alguma coisa. E chegou a nossa luz, Rafael Pereira. Nós que vive o clube aqui 24 horas, nós sabíamos que a culpa não era do treinador, que a culpa não era de nada, era só um início. Em um momento nós dispensamos o treinador da época, era o Toninho. Com a chegada do Rafael, houve uma mudança muito boa. Né? O Rafael veio, agregou o grupo, né? Ganhou o grupo, né? É um cara sensacional, né? Um cara de boa índole, né? De bom caráter. Então foi fácil trabalhar com ele. Eu fiquei muito honrado e feliz pelo convite. Não olhei para a tabela, não olhei para as dificuldades, simplesmente aceitei de coração, porque eu sabia da paixão do torcedor do União Barbarense, da cidade de Santa Bárbara,
Então isso me deixou muito honrado, muito feliz. Não pensei duas vezes e aceitei o desafio. Começou a melhorar, todo mundo viu que melhorou muito o time, com a troca do treinador, com os outros jogadores que chegaram. Eu mesmo, depois que vi lá um time jogando bem, entrosado, torcida, junto com o elenco, eu falei, vai brigar pelo acesso. Quem sabe até não pode ser campeão também. Quando você tá ali na arquibancada, o sangue, a adrenalina lá em cima, o sangue quente, não tendo mais voz para sair, muitos jogadores que estavam no elenco nunca teve uma torcida. O jogo que levantou a gente não foi nem contra o Taquaritinga que a gente ganhou de 2-0. O Rafael chegou, abraçou os caras, os jogadores abraçou ele e foi uma coisa que eu nunca vivi, pra falar a verdade. Eu vivi os momentos difíceis, sabe? A nossa trajetória do acesso começou naquele jogo que nós foi jogar contra o Paulista, lá em Jundiaí. Tava invicto, né? Não tinha tomado gol, se eu não me engano. E esse foi a virada de chave, foi quando o time realmente entrou no campeonato, que até então não tinha sentido firmeza no time, né? O Paulista, tava lá em cima e eles, de certa forma, achando que o jogo já seria ganho na parte deles, né? E aquela vitória fora de casa, com o apoio da nossa torcida, que quando chegou, parece que foi uma coisa divina. A torcida chegou, fizemos o gol. Nós iria pegar o líder em Jundiaí, não perdia nenhum jogo no campeonato, não tomava nenhum gol desde 2024 na BZ. Então era um time a ser batido. Eu confesso que a minha expectativa para o jogo não era de vitória do União. Não acreditava numa vitória do União naquele momento. Talvez um empate era um ótimo resultado. Fora de casa, quem esperava isso? Logo no líder do campeonato, não tinha tomado nenhum gol. Pra gente, não vou mentir também, pra gente foi surpresa ganhar de 3-1 deles, que a gente foi numa proposta ainda de esperar um pouco, de sair um pouco no contra-ataque. Então foi uma surpresa ganhar deles de 3-1. O Jaime entra lá, um estádio, o Paulista é uma torcida grande, né? A cidade é grande, Jundiaí, uma cidade enorme, né? Então eles têm uma torcida grande também. E estavam no auge, né, meu? Estavam invicto, né? E a gente conseguiu ali retomar a nossa confiança com aquela vitória elástica, 3-1 no Jaime Sintra. Apesar de ter o mesmo material humano que o outro técnico tinha, né, que o Toninho tinha, ele conseguiu dar uma roupagem melhor, talvez o vestiário dele seria bom. A gente se prepara tanto para esses jogos grandes, né? Então a gente quer jogar bastante esses jogos grandes. E ali foi a mudança de chave nossa, né? Ali foi o start que a gente teve, aonde se a gente mostrasse para nós mesmos que a gente conseguia, a gente foi lá, ganhou dos caras e foi a mudança de chave nossa. Naquele jogo ali a gente viu que a gente podia chegar o mais longe possível. A expectativa voltou daquilo que se iniciou lá atrás, ainda no ano passado, no começo da temporada, que era do União Barbarense galgar, almejar e conquistar o acesso para a Série A3 de 2026. O time começou a se encaixar. Eu até falava que o time do União, geralmente ele ia jogar e sobrava em campo. Parecia que ele ia jogar e ia fazer um gol a hora que queria. Após o jogo do Paulista lá que nós ganhamos, os jogadores mudaram, parecia que era até outro União Barbarense, sabe? A euforia, não por ganhar do Paulista, me entenda, é que vinham meio desacreditados no começo e conseguiram enxergar que ganharam de um grande clube. O Paulista foi o jogo, né, que assim, deu aquela alívio pra gente, né? O Paulista era um time que tava vindo em ascensão, tava ganhando acho que já vinha 6 vitórias seguidas, né?
Então tinha muito meme na internet rolando e a gente tem uma rivalidadezinha de torcida, né, com o Paulista. Já tivemos uns entreveiros nesse mundo de caravanas aí da torcida nossa, da Sangue Barbarense, né? Ali foi quando o União meteu 3-1 nos caras, mano. Acredito que ali foi um marco principal pra gente conseguir o acesso, conseguir o título. Paulista lá foi a glória. E esse time que o União se comportou muito bem dentro do jogo, né? E fizemos 2-0, aí depois fizeram 2-1, depois nós já conseguimos fazer o terceiro gol 3-1, né? Nossa, que dia foi uma festa que eu vou te contar, nem dormimos de noite quase. De tanta festa que nós fizemos aqui, falou, quando chegamos em casa, tudo, né? É uma festa aí que nós fizemos. Então a gente fica até emocionado de falar, né? De reviver esse momento de novo, né? Que a gente, há tanto tempo que a gente estava aquém disso aí, né? E a gente conseguir reviver novamente esse momento tão feliz aí que a União proporcionou para nós, né? Então, muito legal, viu? Muito interessante. Hoje, se o União Barbarense ganhar, pode assumir a liderança da A4. Quero ver vocês falarem que é zica, ó, pra provar que o jogo não começou. Todo mundo ficou surpreso, ninguém esperava que o time ia ficar líder do campeonato, que ia ganhar um monte de jogo assim do nada com a troca de técnico, né? Então você olha assim que o elenco funcionava. Ele sai da zona de rebaixamento, joga a bola, outra vez aqui no campo de Cataguara, corta o Masterson, sobrou aqui na via de campo para o Natan Índio solta no meio e não há tempo para mais nada. Fim de papo, fim de jogo, hoje não deu pro Leão da 13. Então, nesse jogo é engraçado, eu não estava presente, peguei um dengue no meio do campeonato. Eu fiquei, acho que, 3 partidas. Foi 3 partidas, eu voltei na última partida da fase de grupo. Eu acho que foi ali, detalhe, a gente sabia que futebol quando entra ali dentro é jogado, e a gente se desligou naquele momento ali, mas acredito que aquela derrota às vezes fez bem para a sequência do campeonato. Eu acho que foi necessário essa derrota do União Barbarense lá em Assis, por conta dessa questão do relaxamento natural que acontece nas equipes que estão bem. A equipe que ela pouco oscila, ela oscila para cima, como a gente fala, que perde, depois se recupera, faz bons jogos. O União vinha num rendimento excepcional, era só elogios para aquele grupo. É óbvio que ia vir esse relaxamento. Que bom que veio lá em Assis, porque nós comentávamos, nós chegamos antes na transmissão, nós vimos os jogadores totalmente desligados da partida. Que eu lembro que o Rafa ficava assim pra gente nos treinamentos, né? Toma cuidado, que na hora que a gente abaixar a guarda a gente vai perder, toma cuidado. E nesse jogo, antes de a gente entrar no campo, ele falou assim, ó, esse é os jogos que normalmente, se entrar desligado, perde. E a gente começa ganhando, a gente começa bem, a gente nem... Porque o jogador, muitas das vezes, ele tá dentro do campo, ele tá tão acostumado a jogar que ele nem vê se ele tá com salto alto, se ele, sabe, se ele tá tratando um adversário com diferença. Então, eu lembro que a gente toma um empate e chega no vestiário, acontece uma briga danada que o nosso time... Não sei se vai poder colocar isso, mas nosso time brigava bastante. E eu e o Ivo era sempre um dos que causava as brigas, se você quiser colocar também, pra mim tá tranquilo. Então a gente brigando e o Rafa também chamando a atenção da gente ali. E aconteceu que no segundo tempo a gente voltou bem pra caramba, a gente cria várias chances, não conclui gol. E no final do jogo o cara acerta um chutaço e é coisa que é inexplicável. Porque se todo mundo soubesse a explicação disso, até os times que estão lá em cima, eles também não perdiam. Então, foi um baque pra gente, mas eu acho que também, como o Daniel fala, o Daniel era nosso capitão e sempre muito sábio, ele falou, aconteceu na hora certa. Nos últimos anos a gente sempre chegava, né? A gente sempre passava, né? Tava quarta, né? Alguma coisa assim, não foi? 2023 foi assim, 2024 também. A gente conseguiu avançar da primeira fase. Mas esse ano o clima estava diferente, né? A gente sentia algo diferente. E a gente entra no mata-mata totalmente confiante, né? Aí a gente vai na casa do Colorado Caeiras, ganha de 1-0. E volta, eu acho que foi o... Não vou falar o pior jogo, mas acho que foi o jogo mais tenso que eu já joguei ali no estádio do União. 1-0 pro Colorado Caeiras. Por enquanto 1-1 no agregado, não entrei ainda. Todo mundo, vamos, bota a bola no meio, bora, estamos na nossa casa, a nossa torcida, bora. A vantagem era nossa ainda, a gente estava classificando. Então calma, sem desespero, vamos. Nós já sabíamos que eles iam vir com tudo porque eles precisavam fazer o resultado.
Esse jogo aí foi um jogo que eu assistindo lá de cima, eu falei, nossa, a hora que tomou um gol, eu falei assim, rapaz, não acredito, tamo indo tão bem, cara. Aquele dia fiquei com medo, muito medo mesmo de sair fora. Aquele jogo contra o Caieiras aqui em Santa Bárbara, né, vindo de uma vitória, toma o gol aí logo nos primeiros minutos de jogo. Eu como repórter estava no primeiro tempo atrás do gol e a gente percebeu o clima, né? Os torcedores, os nervos à flor da pele mesmo. Foi o único jogo que o time passou em segurança, né? Que a gente oscilou. Desses 17 jogos que nós fizemos, eu nunca precisei fechar. Eu nunca precisei fazer alteração para poder fechar a equipe. Deu medo, sim. Naquele momento eu confesso que eu fiquei com medo, realmente. O União tomasse mais um gol ali, tava eliminado, né? Tava fora. Então o União precisava segurar, mas de repente segura a derrota que classificaria o União. Aí no último minuto tomava um gol. A gente entrou meio desligado, igual você toma um gol e você perde a vantagem que você tem, é um choque, né? E engraçado que a gente não tinha saído atrás do placar em nenhum jogo. Nosso time não sabia o que era sair perdendo o jogo, e ainda mais no mata-mata, em casa, querendo ou não, gera uma ansiedade de, pô, os caras fizeram gol, tem que reverter. Contra o Caieiras, um compadre meu fazendo aniversário, e eu não iria vir no jogo, mas eu não consigo, cara, é um negócio que então a gente estava aqui na cidade num aniversário, e eu na piscina lá, dando hora do jogo, né, e eu enrolando um pouquinho, brinquei um pouco com meu filho, e aí eu sumi, saí da festa, falei, tô precisando comprar uma bebida ali e tal, e vim, cara. Cheguei aqui, na hora que eu entrei, já fui direto pra bateria, passei reto do placar, o jogo já tinha começado, o União já tinha tomado gol, mas até então eu não sabia. E eu vi que a arquibancada não tava legal. Aí eu cheguei, os meninos deu um instrumento pra mim, né, que eu toco o repinique, e eu naquele pique, né, de jogo, tal, fui até o fim. Quando deu o intervalo do jogo, que eu fui descobrir que o União tava perdendo o jogo. Eu falei, não, aí eu olhei no placar, que eu tomar água normalmente, né? Sai pra tomar água, pra ir no banheiro. E eu vi que tava 1-0 pros caras. Eu falei, não, cara, não pode ser. E eu nem sabia. E eu vi que o pessoal tava meio abalado, né? E tinha muita gente no estádio, cara. Aí foi que eu chamei, como eu toco a bateria, comando, né, o pessoal, né? Ajudo muito ali. Falei, cara, a gente não pode deixar cair. O União vai virar, a gente vai sair por cima desse jogo. O pau quebrou, desculpa a expressão, mas o pau quebrou no vestiário. Não pode? Você não pode oscilar dessa forma. Foi angustiante, né? Porque a gente saiu atrás do placar e, querendo ou não, fica aquela pulga atrás da orelha, né? Então a gente fica naquela, será? Os caras chegando, até fizeram o gol. Então deu um gostinho daquela tristeza, será que vai dar, será que não vai dar? Mas no segundo tempo acho que a gente voltou um pouco melhor. Eu saí no intervalo desse jogo, no segundo tempo a gente voltou um pouco melhor, e aí no final do jogo a gente empatou o jogo. Sabia muito bem a capacidade do elenco. A gente sabia que não ia ser um jogo fácil, que ia ser um jogo difícil. Lá já foi um jogo extremamente difícil, de manhã cedo, o sol das 11 horas. A motivação do Colorado Caieiras para vir aqui em Santa Bárbara e complicar o União Barbarense naquele jogo parecia ser maior do que a do União vencer em casa. E aí foi um choque de realidades, e que bom que os comandados do Rafael Pereira conseguiram se encontrar, porque é normal, natural, que você é surpreendido com um gol, sai perdendo diante da sua torcida em casa, você não se encontrar e não ter força para buscar um empate, até mesmo a vitória. Mas daí o União mais uma vez mostrou maturidade, e para acalmar os nossos nervos foi lá e empatou o jogo, ficou tudo tranquilo.
Aí foi o jogo mais tenso da nossa vida, né, vamos dizer, porque era um jogo de vida ou morte. Ou a União passava agora e subia pra Série A3, ou ia ficar parado na Série A4. Eu perguntava, mano, Araçatuba, quanto tempo e tal, mano, às 6 horas. Dá pra vir pro Rio. É umas 7 horas. Eu falei, cara, mas fácil ir pro Rio, exatamente, eu falava isso aí. Pô, pai, não vai aguentar não, 6 horas, 7 horas, 8 horas no busão, cara, não sei o que. A gente tinha a expectativa que o jogo fosse num sábado, à tarde que seja, ou comecinho de noite. O horário que foi estipulado era pra sair meio-dia a 1h da tarde. Aí eu falei, caramba, não vai dar pra ir nesse jogo. Era o jogo, tipo assim, tava querendo ir, como a maioria de todos, tava... Acho que ainda ia em 4 ônibus pra lá, né? Que né, já tava quase fechando se fosse no sábado. Eles deixaram pra definir o horário em cima, né? O jogo era na sexta, né? E eles falaram, e eles definiram isso tipo na quarta-feira, sendo que a reunião, se eu não me engano, teve a reunião federação e eles revelaram só depois escolheram esse horário realmente para a torcida do União ir, né? Então esse jogo foi bem complicado assim, a rotina dele, né, foi meio estranha e a gente se deparou com uma equipe muito boa também no Araçatuba, lá na casa deles, uma torcida muito inflamava muito e eles estavam pilhados também. Chegou o dia do jogo, a gente veio aqui, o presidente Gordo, né? Ele foi lá e montou um telão aqui pra gente poder assistir o jogo, porque o jogo foi sexta-noite, né? Como é que o torcedor vai pra sexta-noite lá em Araçatuba, mais de 4 horas de viagem, né? Foi um momento ali que você ficou, nossa, o time não vai ter muito apoio da torcida. Se fosse um sábado à tarde, certeza que aquele setor visitante tá lotado. União Barbarense que estão na toca do Leão, um sistema de telão montado. Outro cruzamento na área, ela viaja Henrique para encaixar e fica com ela, faz a defesa. 3 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Vai embora, vai embora! Faltou apoio, né? A gente tava com o pessoal aí, com os membros que não foram, a gente continua ali fazendo batuque, como se tivesse um jogo aqui em casa, né? Saiu que ia ser na sexta-feira, foi aquela, nós não achava nego pra ir, porque a maioria trabalha, tem os compromissos, não teria como ir. Eu perguntei quantas horas eu tinha no banco de horas meu, né? Ela falou assim, você tem tantas horas positivas. Aí eu fazendo as contas, falei assim, dá pra eu sair meio-dia? Só que era um horário estourando. Ela falou assim, dá pra você sair, que você tem um horário, né? Eu falei assim, agora. Já coloquei a lista lá, eu tava de bicicleta no serviço. Mano, eu nunca cheguei tão rápido em casa pra ir pegar o ônibus e ir pra outra cidade e assistir o União. Sinalizador, que a gente sabe que infelizmente hoje é proibido sinalizador dentro do estádio, então a gente aproveitou daquele momento para poder fazer essa festa, né, do verdadeiro futebol raiz. Saímos na frente, logo com 5 minutos de jogo, se não falar a memória, com o gol do outro. Começamos o jogo lá muito bem, começamos muito bem o jogo. Daí tava amarrando a faixa, eu tava acho que atrás da faixa. Aí na hora que eu subi, olhei pro campo e saiu o gol do União. Falei, nossa, o jogo vai ser fácil, né? 50 pessoas contra 5 mil ali. Falei, mano, vamos cantar, mesmo que os caras não escutem, os caras tá vendo que nós tá ali apoiando. Aquele jogo foi muito complicado, porque a gente perde o Ivo e tem um resultado para adverter em casa que é difícil. Uma equipe qualificada como a... Olhando no telão assim, do nada dá aquela virada, dá aquela decepção, tipo, de torcedor, todo mundo sente aquela... Dá pra entregar um pouco mais, dá pra deixar um empate, mas eu acho que a derrota foi essencial. Até pro elenco, pra quando chegar aqui,
ver como que a torcida tá e a gente representar. Iríamos ver como iria se comportar a equipe do Araçatuba, porque tecnicamente era muito inferior à equipe do União Barbarense. A gente precisa deixar isso bem claro, porque o Giovani falou uma coisa que foi pontual. O que fez com que o União perdesse aquele jogo, a virada do Araçatuba, foi a torcida, que não acreditou ou não entregou os pontos no momento algum, porque o próprio treinador, no intervalo, já trocou praticamente todo o seu meio-campo. Porque o Araçatuba não estava passando o meio-campo, tamanha a soberania do União para aquele jogo. Mas futebol é futebol, é interessante e deixa mais charmoso por conta dessas consequências, e teve o jogo de volta para, a gente sabe o que aconteceu. Falta na viagem, passou pro gol! Os jogadores do União Barbarense interceptaram ele. Apita o árbitro, fim de jogo! Todo mundo tava animado, todo mundo que tava confiante com a vitória do União Barbarense. E na hora que o União perdeu o jogo, eu fiquei com aquele sentimento, falando, nossa, e agora, cara? Você começa a ficar tenso. 3-2. O Araçatuba tava vindo de um resultado positivo que tinha ganhado fora de casa. Aí no final do vídeo eu falei ainda, não, a gente vai lutar, a gente vai lutar. A gente vai lutar! A gente perdeu 3-2, tá? Fizeram festa lá, passaram no joelho no campo, falaram que já tinham subido, que isso e aquilo, e porque durante a semana, depois foi que leve atrás na internet, né? Que leve atrás lá na internet, no Facebook, Instagram, que leve atrás. Aí, enfim, semana toda. A gente tá preocupado, é lógico, né? Perdemos o jogo, o empate era deles, tinha 2 resultados, a gente só tinha 1, né? Eu tenho que nós fizemos 1-0, os caras empataram, nós fizemos 2-1, eles empataram e depois viraram. Nós tivemos um problema físico, clínico com o Ivo, o goleiro, sentiu uma dor no segundo gol, no gol do empate, se não me engano. E aí ele desestabilizou o nosso time naquele momento. Por incrível que pareça, a gente vinha conversando com o elenco, Luca, que a gente não traria reforços. Porque todo o time se reforçou. A única equipe que não reforçou na mudança de fase foi o União Barbarense. Mas cabia mais a eles ter a reação sobre essa situação. E o controle mental forte, se conhecer, acreditar no trabalho, acreditar em si mesmo e deixar as coisas acontecer, porque também eu já vi, nessa vasta experiência aí, muitos jogadores não saberem lidar com isso, numa falha, se perderem, até mesmo desistir do sonho de ser um atleta profissional, por não saber lidar com essa situação de pressão, dessa situação de responsabilidade à frente de uma grande equipe. Eles empataram, viramos no segundo tempo, eles empataram e viraram, mas se você ver os gols, acho que só tem um gol que foi mérito deles assim, 2 gols deles foi mais falha nossa. Aí eu falei, não, agora vamos em casa. A gente só precisa de um gol pra gente subir. Não precisa fazer 2, 3, 4. Precisa de um gol. E vambora, a nossa casa vai ser diferente. Aí o jogador conversou com nós na hora que acabou o jogo, os caras foi lá, trocou ideia. Aí os caras falou assim, lá em Santa Bárbara a história vai ser outra. Os caras não vão conseguir jogar bola lá. Eu lembro que depois do jogo a gente vai cumprimentar os torcedores, a gente puto porque a gente tinha perdido da maneira que a gente perdeu, né? A gente puto, até os jogadores deles, tipo assim, não vou falar o nome, né, mas nem o número, mas alguns jogadores eles provocou a gente. E eu lembro que o Daniel falou assim, lá tem torcida também, porque eles têm uma torcida considerável, né, uma torcida bonita. E a gente falou assim, lá também tem torcida, lá é um caldeirão, lá vai ser difícil vocês jogar, eu quero ver se vocês são homens mesmo lá, né? Aí a gente tava puto, totalmente estressado, brigando com quem que a gente via pela frente. E poder ganhar de um time que até então estava sendo o melhor time do campeonato, né, o líder, tem que fazer uma festa. Só que você não pode comemorar antes, né, porque nunca sabe. E fomos motivo de chacota lá, confusão, umas coisas que acontecem no meio do futebol. Não é para acontecer, mas sempre acontece. Nós que fica no camarote lá com os diretores, para descer a escada ali pensando que tomou a virada, começa a vir, nossa, de novo, cara, não acredito. Agora, aí o rapaz que sempre viaja comigo, nós vamos de carro, o Danilo do Danilo Lanches, ele falava assim pra mim, ô gordo, caramba, ele também não acreditava, é aqueles que não consegue, não aceita perder, que nós só vínhamos ganhando e tava ganhando bem, aí perdeu, eu e ele viemos na estrada, aquela lonjura,
Viaja, aí nós quietos dentro do carro, nem o som nós ligamos, viemos de lá aqui sem ligar o som do carro. Eu lembro que eu voltei meio cabisbaixo por conta, né, que eu tinha saído, não queria ter saído com um jogo daquele, qualquer um quer jogar os 90 minutos. E por essa questão deles ter comemorado, eu tava meio indignado também, aí eu voltei meio quieto no ônibus, mas eu lembro que o Daniel, voltando na viagem, ele já sentou do meu lado, começou a puxar assunto, falou que esse era o gás que a gente precisava pro jogo de volta, porque ali no Leão da 13 era diferente, graças a Deus. Cara, eu vou mentir pra você não. Como eu sou muito realista, sincero. A gente voltou muito confiante. Falar depois que aconteceu, depois que aconteceu, subiu, foi campeão. Agora é fácil falar que tava confiante. Cara, nós tava muito confiante. Só quem tava lá naquele momento lá. A gente chorava, pô. Porque a gente foi melhor e a gente perdeu o jogo, mas na nossa casa a gente pega, assim que a gente fala. Nós vai pegar na nossa casa. Nós vai pegar, nós vai amassar eles. Não desmerecendo eles, era a confiança que cada um tinha no outro. Cara, foi uma mistura de raiva. Aí eu acho que como a viagem era muito longa, no começo foi uma mistura de raiva, daqui a pouco foi uma mistura de, tipo assim, a gente foi conversando, uma mistura de confiança também. Mas, como todo mundo falou, eu acho que se você perguntar pra todo mundo mesmo, eu acho que todo mundo tava confiante, também pelo nosso time, mas aí também pelas coisas que, tipo assim, alguns jogadores da Araçatuba fizeram, entendeu? Mano, não conseguia dormir na hora da volta. Os caras tudo dormindo dentro do ônibus. Eu falei, mano, não é possível que tá acontecendo tudo de novo. Semana inteira não conseguia trabalhar, ficava pensando, falei, mano, não chega o dia do jogo logo. A segunda-feira, na nossa apresentação, tinha os torcedores nos apoiando. Eles podem muito bem testemunhar isso, que tinha mais ou menos uns 15 a 20 torcedores quando eu cheguei na apresentação lá no Antônio Lins Guimarães. E eu cheguei brincando com ele, falei assim, quem tiver com medo nem vem sábado, hein? Eu brinquei com eles, cara. Eu falei assim, quem tiver com medo nem vem sábado ver o jogo, hein? Que nós vamos pra cima, hein? Nós vamos jogar, nós vamos ganhar o jogo, vamos pra cima, hein? A semana foi muito boa, a semana foi muito leve, a gente sabia do nosso potencial. A semana foi muito leve, né? O próprio Daniel comentou comigo, falou, professor, essa semana você tá mais tranquilo. Eu falei, eu tô. Porque eu tô confiante, a gente tá sentindo, a gente sente que você tá mais tranquilo, eu tô de boa. Então, foi assim a semana leve. Então, e aí essa leveza, essa tranquilidade com responsabilidade, levou dentro das 4 linhas. Eu tava ansioso por esse jogo, eu não dormia. Eu só pensava, sábado é o jogo da guerra, é o jogo da vida. Só a vitória importa. Eu olhava de manhã pro relógio, naquele sábado lá, eu só tava esperando a 1 da tarde pra eu vir. Mas no fundo, a semana inteira você olhava pro relógio, a hora não passava. A hora não passava, o dia não passava. Aquela semana depois da derrota foi difícil, mas mexeu um pouco com o nosso, vamos falar, com o nosso ego, né? Essa questão do já ganhou deles, né? Então a semana inteira a gente foi em rádio, conversando com todo mundo e o clima foi, assim, de tensão, mas acreditando no time, né? Os jogadores foram fenomenais. Os atletas, pós-jogo, eles se fecharam e eu acho que ali é uma coisa que eu não vou esquecer, foi a palavra do nosso capitão no vestiário pós-jogo, que aquilo só fez fortalecer mais aquele grupo, que tudo que a gente conquistou durante o campeonato não ia ser acabado ali, não ia ser em vão, porque foi assim um sentimento complicado de explicar no momento em que acabou o jogo, devido à reação dos atletas, deles com o nosso. Cara, mesmo nas derrotas que vocês tiveram, vocês podem ver, cara, a gente sempre tava ali. Todo mundo não pode estar, mas sempre tem alguém representando todo mundo. Não é porque às vezes aqueles que não estão, que é porque realmente não pode estar, entendeu? Então, quem for, aquele pouco às vezes que vai longe e tal, tá representando todo mundo.
Não só nós da torcida organizada, como todo mundo que vem aqui. Todos os torcedores do União. Não é só da torcida organizada. Viu, ó, em nome da bateria aqui nossa e da torcida, não só aqui, a torcida nossa uniformizada Sangue Barbarense, mas de todo mundo que vai estar aqui amanhã. A gente sempre esteve com vocês e amanhã não vai ser diferente. A gente quer vocês entregando em campo. A parte da torcida deixa com a gente, que a gente vai continuar fazendo a nossa parte de 90 minutos. E vamos buscar essa vitória amanhã, vamos buscar esse acesso aí. Vamos pra cima, Leão. Vamos. Mas vocês que estão aí dentro de campo, vocês podem ter certeza. Eles têm um time bom? Pode ter, chegaram onde chegaram. Mas eu tenho certeza, e eu acompanho o futebol há muito tempo. Eu tenho certeza que vocês são muito mais do que eles. Vocês entenderam? Aconteceu de perder lá. Acontece. Não é toda hora. Ninguém ganha todo o tempo. Perdeu lá? Vamos buscar aqui, gente. Nós tá em casa. E eu garanto, e eu tenho certeza no desempenho de cada um, principalmente no professor aqui, ó, que ele tá dando o máximo pra vocês aí. Entendeu? Então vamos buscar, gente. Boa! É isso aí, Marcão. A gente estava naquela expectativa de chegar aqui e a gente realmente ganhar o jogo. E lógico que no papel é uma coisa, na prática é outra, né? Bem completamente diferente. Cara, tava a coisa mais linda esse estádio aqui no dia do jogo de volta, né? Então, é assim, contou com o ovo lá, né? Antes da galinha botar, deu ruim depois. Faltando meia horinha pro jogo, uma fila gigantesca já para entrar, expectativa de casa cheia, viu? Agora sim, já entramos para a União Barbarense Araçatuba, aqui no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, semifinal da 4, jogo de volta. Tem que lutar até vencer! Cheguei aqui mais ou menos umas 9 horas da manhã, só 4 horas eu já tava de pé. Aí sendo o primeiro jogo com acesso em casa, o União não pode perder de jeito nenhum esse acesso. Os portões foram abertos 1h da tarde, eu entrei pra dentro já e os caras ficou puto, né, lá fora. O pessoal da Tuso falando, Felipe, por que você tá entrando agora? Gamer, que é isso, cara? Fica um pouco aqui fora, nada. Entrei pra dentro e fui orar, cara. Ele foi até mim lá e falou assim, gordão, falei pra você que nós íamos passar, né? Vamos subir, rapaz. Nós vamos subir. Eu falava pra ele, eu acredito que vai subir. Eu acredito que nós vamos ganhar o jogo. Pelo amor de Deus, cara, que sufoco. Eu falando pra ele. Ele falou assim pra mim, gordão, força aí, firme aí que nós vamos ganhar, nós já vamos subir no primeiro tempo. O gol saiu rápido, né? O primeiro gol do União já saiu logo no início, então já deu um alívio um pouquinho maior. 3-0 no primeiro tempo. Podia até ter sido mais no jogo inteiro. Então, os jogadores no vestiário no primeiro tempo, dava pra ver que eu falei, nossa, esse time vai chegar, sabe? Esse time nós vamos chegar, nós vamos ficar campeão. O acesso foi pra esse cara aqui, ó. O time. Na realidade foi ele. Quando a gente começou já no mata-mata, até falei pro Lise, eu falei, mano, a alegria nossa é a União chegar e entregar esse troféu pra ele, ó. Porque se hoje ele tivesse aqui, ele estaria junto com nós. Até aqui na entrevista aqui pra falar como que foi essa trajetória. Então tudo o que ocorreu, tudo esse ápice é pra gente entregar pra ele. Esse ano aqui mudou toda a história. E depois daquilo ali só foi esperar mesmo os outros gols e festa em cima de festa ali na arquibancada. Como eu te disse, tudo que nós passamos desde o início, Bate palma.
passa longe da família, você não dá atenção para a família que a família merece. E após você conseguir toda essa conquista, você começa a lembrar tudo como foi o início, desde dos laudos, desde os parceiros que ajudam, que acreditam. Que acredita no nome da União, que acredita no presidente, na diretoria, os patrocinadores. Você começa a pensar em tudo isso. E muitas pessoas que fecham a porta, que fecham as portas para nós do União. Já vi eles sofrendo muito, teve vários jogos nos outros anos que eles viajavam em outros campos da cidade, em outra cidade, e o União era goleado, mesmo jogando bem ou jogando mal, não dava nada certo, eles sempre estavam lá com a gente. A Inferno Barbarense, a TUSB, acompanharam nós até o fim, na época ruim, e nessa época o sonho era o acesso em primeiro lugar, então foi um momento que eu sinceramente só pensei em tudo que passou na minha família e na TUSB que estava lá. A TUSB, a Inferno e todos os torcedores do estádio, tudo comemorando, parecia que é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Inclusive esse jogo, lembrando agora aqui de uma resenha, tem dois torcedores do União lá no Japão, né? Que são uns amigos meus, o Mitu e o Wagner. Madrugada assistindo o jogo e a gente fez chamada de vídeo ali, eles torcendo lá, a gente mostrando como tava aqui, né? E eles torcendo de lá, uma gritaria 3 horas da manhã, imagina, no Japão. Cara, Paulista de Jundiaí, um time muito bom, a gente sabia que a gente ia enfrentar uma equipe muito boa, uma equipe estruturada, né? Mas, cara, a gente não pensava muito nos outros, a gente pensava muito em nós, o que a gente tinha que fazer, como a gente tinha que jogar. E o Rafael foi muito inteligente nisso, montou uma estratégia de jogo muito boa para nós. E a gente seguiu as ordens e deu tudo certo, graças a Deus. Ali o Paulista já a gente, na primeira fase, ter ganhado desde na casa deles. E 2 times de torcida, 2 clubes de torcida. E a nossa torcida chegava. Sai da frente. Assistiu o jogo inteirinho do meio da torcida do União Barbarense. Então a torcida nossa que foi de ônibus não chegava, e aquele jogo bom para nós, que eu entendia e estava enxergando como um jogo bom. O União estava melhor em campo, estava bem postado, a cabeça dos jogadores estava boa. Vai todo mundo! A polícia acabou atrasando os nossos busão quando nós chegou lá pra escolta. Aí ficou mais de 1h30 pra revistar os 6 ônibus e a van. Aí nós que tava no ônibus lá, nós ficou vendo o primeiro tempo lá enquanto a polícia não liberava os nossos busões pra saída. Aí nós ficou andando por Jundiaí inteiro. Eu lembro até hoje de quando o motorista do ônibus que eu tava falou assim: não é possível que Jundiaí seja tão grande assim. Aí quando nós chega no estádio, é a polícia liberando cada busão, um busão por primeiro. Busão 1 sai primeiro, depois busão 2 sai, busão 3 não saiu todos. Aí também não deixaram nós comprar ingresso na bilheteria, era só online. Aí pra não ter também fila na hora de entrar no estádio. Aí foi entrando, o time jogando, não tinha entrado 6 ônibus. Aí quando eu percebi, eu já tava comemorando o gol do Chicota já na final lá. E eu lá no meio lá da torcida filmando assim, e a torcida foi guerreira, né? Porque o Cabelo pegou os instrumentos e foi antes, começou a tocar lá. E tinha uns torcedores que chegaram antes, né, de carro, todo mundo foi chegando aos pouquinhos. Ajudo muito o meu pessoal da organizada, né? Tanto da TUSB quanto da Inferno. Eu procuro sempre ajudar também o pessoal para poder acompanhar o jogo do União, né? E
no dia, a gente subiu, aí já jogaram o jogo pra quarta-feira. Aí eu conversei com o Igor, que é representante da TUSB, né? Eu falei, Igor, a gente consegue mandar 2 ônibus pra lá? Pra Jundiaí? Ele falou, 2 ônibus acho que a gente consegue. Aí eu falei, então a Miltrat vai dar 2 ônibus pra torcida aí. Aí começou e divulgar, encheu 2 ônibus. Aí ele me ligou, acho que foi na terça-feira de manhã. Aí ele, Juninho, já encheu os 2 ônibus. Eu falei, cara, vamos tentar com os outros patrocinadores, né? E aí conseguiu mais 2 ônibus com a patrocinadora da União, com a Dimada, e depois a União deu mais 2. E aí a gente foi em 6 ônibus, uma van, e fora o pessoal que foi de carro, né? Como eu tenho já uma vivência de caravana, quando falou, cara, a gente vai 1 ônibus, vai 2, vai 3, quando começou a aumentar, eu já sabia que eu não iria de ônibus, porque senão eu não veria o jogo. Então o que eu fiz? Me preparei, eu levei os instrumentos, no meu carro a gente mandou ofício, colocou no meu nome, eu escalei o pessoal que iria, então a gente colocou no meu carro, tanto que eu cheguei antes do jogo. Eu cheguei a parar no ponto de escolta, né, que é mandado um ofício para a Polícia Militar, e eles planejam, eles querem saber quantos ônibus vai, eles planejam um local para fazer eles fazem a abordagem, né, e a revista tanto nos ônibus quanto no pessoal que está indo, e depois eles fazem uma escolta até o estádio. Então eles que bolam esse trajeto. E eu sabia que ia dar canseira, por experiências em outros jogos já, que quando movimenta muito o ônibus, muita gente, é trabalhoso para a polícia. E eles, eu até entendo que eles tenham que fazer uma coisa para retardar um pouco a entrada dos torcedores visitantes, mas nem tanto, né? Entrar com 15 minutos do segundo tempo foi muita. E a gente foi tipo os 300 Esparta, né, cara? Que né, foi segurando a onda com aquela imensa torcida do Paulista lá, gritando, cantando, empurrando o time deles, e a gente ali com, sei lá, uns 50, 60 pessoas ali tentando segurar a onda. O Cabelo incentivava todo mundo a cantar, e a gente foi cantando, segurando no máximo que podia. Vamos, caralho! Cara, eu comecei no banco, né? Eu treinei a semana toda pensando nesse jogo. Eu comecei o primeiro tempo no banco, já preparado, focado porque eu sabia que uma hora ia precisar, né? E segundo tempo, eu já entrei no segundo tempo. E, cara, eu tentei me concentrar ao máximo nesse jogo, desde o começo da semana até o jogo, assim, acho que foi um dos jogos que eu mais me concentrei, assisti jogos, olhei muitos jogos deles, então tentei me concentrar ao máximo. E quando chegou a torcida foi algo que parou assim, nós começamos a se olhar um para cada um, vamos. E fazer o gol naquele momento lá foi algo que, tá louco, nunca vou esquecer na minha vida. Foi meu primeiro gol profissional, com essa camiseta aqui que eu vim hoje. Tava lá no quadro lá que eu vou botar no quadro, tirei e vim com ela. Então vai ser um momento único, com a torcida toda lá, então foi melhor ainda. E meu primeiro gol profissional, coisa mais linda da minha vida, eu acho. Tipo assim, é um sentimento que não dá pra explicar como que foi. Eu falei pro pessoal que tava do ônibus, falei assim, relaxa, que né, vai pisar ali no estádio e vai sair um gol. Dito e feito. A gente pisou no estádio, já saiu um gol já. O uniformizado que chegou, a TUSB, chegou com o pessoal tudo, que são os que fazem o barulho mesmo, que ajuda a fazer mais barulho, começou a chegar, não deu muito tempo, o União já fez o gol. Foi um momento também, nossa, um dos momentos também que, igual do Araçatuba, foi bem gratificante de estar ali no meio, sentindo a energia das torcidas do Barbarense que foram para lá também, foram com o seu carro. Eu fui de carro, cheguei um pouco antes, antes de começar o jogo, já tinha bastante gente. A hora que a gente, acho que você estava do lado contrário do estádio lá, mas a hora que a gente viu os ônibus descendo, cara, rapaz, arrepia
o coração parece que para, porque a hora que você vê os ônibus descendo, aquela torcida chegando, aquela torcida cantando, cara, você tá louco. Não tem como, é apaixonante. Que a gente está lá com as luzes, a gente tem que agradecer também ao nosso querido e eterno Tavinho, que infelizmente teve um acidente com ele, a gente acabou perdendo mais um integrante, que a ideia foi dele de acender os flashes do celular para a gente fazer aquela festa naquele vídeo. É claro, ia ser o último jogo, ia ser a decisão final, ali não teria mais o amanhã, era ali ou nada mais. E então havia aquela ansiedade, havia um certo nervosismo, que eu até falo para qualquer profissional, em qualquer área, a partir do momento que você não sente aquela dorzinha de barriga, aquele friozinho, é porque não é mais para você aquilo, então realmente existe isso. Mas tudo passa na hora que o juiz apita também. A tensão aumenta muito mais, você vê o estádio lotado, muita gente assistindo tudo lá fora e mandando mensagem de força e de vamos, e foi uma coisa impressionante, é uma coisa que só quem vive para saber, porque vem tudo isso na cabeça da gente, né? E é isso, a gente estava naquela coisa, pô, agora é fazer a lição de casa, jogar bem em casa para poder coroar com o título, né? E foi o que aconteceu e deu tudo certo aí, graças a Deus, aí graças ao time do União, a todo mundo que se dedicou aí. Eu tava tipo, se vier o título, lucro pra gente. Se não vier também, não interessa, porque já subiu pra Série A3 mesmo, o objetivo mais importante tinha sido alcançado. Concentração total na final, né? A confiança elevada, a semana foi tranquila. Ô presidente, qual que é o sentimento de ser campeão? Sentimento bom demais, foi amargurado tantos anos. Campeão, porra! A gente também, porque a torcida do União cobra também, né? Então mesmo que tava na final, eles estavam debaixo do sol, então eles queriam ver um bom futebol. Então na hora que chegou aqui naqueles 15 minutos, a torcida começou a vir com a gente foi pra cima. E aí falar o que do Messias, né? O Messias é um cara também que contando um pouco da história dele. Eu cheguei lá, quando eu cheguei no início, logo quando eu cheguei eu simpatizei com ele falando que ele tava passando um momento difícil no clube, que ele não tava conseguindo se adaptar com o campeonato, tipo assim, se adaptar ali no União. Aí eu falei pra ele, irmão, fica tranquilo, Deus tá cuidando de tudo. A gente foi trocando uma ideia, a gente foi ficando próximo, né? Teve dengue depois? Então, aí ele teve dengue, ele foi pra casa, e ele em casa, tipo assim, aí ele em casa cuidando da dengue todo mundo. E aí, irmão, e aí? Porque, tipo assim, eu falo pra todo mundo, não tenho vergonha nenhuma de falar isso aí. E muitos jogadores vão dizer isso. A gente era um time muito bom mesmo. Só que o Messias era o diferencial. Eu acho que, pô, nós jogadores viu e quem tava assistindo de fora, então, nem se fala. Ele era o diferencial. Chegou um momento que o Daniel, que ele não deve ter falado isso, que o Daniel ele não gosta muito. Aí ele chegou pro Rafa e falou assim, ó, pode deixar o Messias tranquilo. Fala só pra ele marcar ali, que nós vai marcar por ele. Eu vou voltar, tipo assim, então, tipo assim, aí você vê a gente sendo campeão, e ele nem terminou o artilheiro, o Daniel nem terminou o artilheiro, porque ele voltava tipo assim, pro Messias ficar mais tranquilo, porque a característica dele não era marcar, né? E aí ele em casa, a gente, mano, volta que a gente tá precisando de você, Aí quando ele volta, tipo assim, o Rafa até, e aí? Ele vai pro jogo, não sei que, não, bota ele pra jogar. Ah, tá mal, bota ele pra jogar. Tipo assim, tá mal fisicamente? Não, vai ficar bem fisicamente jogando. Então... Tipo a torcida, querendo ou não, uma final, você quer ver bola na trave, o goleiro caindo pra lá, mas pra mim a questão foi muito especial por conta do gol. A gente conseguiu ganhar de 1-0, até acho que até o meu gol tava morno assim, o estádio, não tava aquela atmosfera. E quando faz o gol ali, o estádio explode, a torcida gritando, os caras pulando alambrado, subindo
nas telas lá, eu também subi. É uma emoção assim que você é indescritível, assim, você não consegue vou fazer o gol, vou fazer isso, não, você só vai no impulso ali, e graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu ser muito feliz, dar esse título pro União. A torcida merecia muito esse título. E nosso trabalho fluindo melhor também, né? Porque quando o time tá bem, é mais fácil você... Pro narrador... Fica mais leve, né? Até aqui citaram o Maurício Camargo. Grande Maurício Camargo. Alegria, que marcou aí o torcedor barbarense, né? Narrando pela Rádio Brasil esse campeonato todo, né? Viajando com a gente e trazendo todos esses jogos. Essa cobertura foi especial, essa cobertura magnífica que vai ficar guardado na minha lembrança, no meu coração para sempre, né? Então, foi um respiro, né? Para mostrar que a gente ainda está aqui, né? E que a A3 seja uma continuidade desse trabalho desse ano, né? A gente consiga seguir bem, né? A gente que vive de união daqui 9 meses, né? 3 meses por ano, né? Se acompanha a união, então é complicado. Mas o ano que vem a gente vai pra 3, vamos cara, lutar. Eu tô torcendo pra chegar logo ano que vem, Vamos que eu não lutar. aguento mais ficar sem jogo. Não dá. Essa sensação que eu tive esse ano de poder acompanhar no estádio, o União ser campeão, já foi.